Bom, pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença de todos. Também essa aqui é a primeira entrevista coletiva que a gente está fazendo ao vivo pela internet também, e nós vamos usar mais vezes esse espaço aqui, tá? Daqui por diante. O objetivo de hoje é promovermos aí a apresentação do relatório final, discorrermos sobre o relatório final da Comissão Especial para a Elaboração de Estudos de implementação do Plano Equacional do Déficit Atuarial do Fundo de Previdência do município de Londrina. O nome é comprido, porque realmente o tema é complexo mesmo. Só para fazer um breve relato a respeito dos principais desafios que nós estamos sujeitos desde que assumimos, ligados à questão do saneamento econômico e financeiro da Prefeitura. Nesses 2 primeiros anos, nós nos debruçamos aí de forma muito intensa para superar a questão do déficit, né, que nós tínhamos na conta geral da Prefeitura, de 70 milhões de reais, no primeiro ano, e esse déficit e as dificuldades do segundo ano, e nós conseguimos equalizar essa situação através de um exercício de austeridade, economia, os planos de eficiência administrativa, a luta lá pela possibilidade de cobrarmos os grandes devedores, enfim, até o nosso telemarketing de atuação da Secretaria da Fazenda, uma série de medidas que conseguiram superar essa dificuldade ao ponto de, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, o 13º já ter sido pago, né, no dia do servidor, em outubro. A primeira parcela e a segunda parcela no dia conforme a previsão, enfim, com muita dificuldade, mas exercendo a busca ali pelo equilíbrio fiscal, nós estamos equilibrando essas contas. Outro desafio gigantesco que nós tínhamos era de lidar com aquele prejuízo de 65 milhões de reais do Sercontel no balanço de 2012. E isso também conseguimos reverter. Nós enfrentamos isso e em 2014 o balanço da Sercontel deve ser de lucro, deve fechar com lucro. Lucro modesto, mas fecha também. A gente não pode esquecer daquele pedido de aporte de 47 milhões de reais feito no início da nossa gestão pela própria Sercontel. Através dos esforços ali de reorganização administrativa da Sercontel, esse pedido foi diminuído para 30 milhões, posteriormente equalizado na faixa de 15 milhões, e é nisso que nós estamos trabalhando hoje em dia. Então, um grande avanço. Uma outra frente importante do equilíbrio econômico e financeiro da Prefeitura se referia a uma multa que o município havia sofrido em novembro de 2012, em última instância administrativa, de mais de 75 milhões, 78, né? 78 milhões de reais junto à Previdência. E nós conseguimos reverter, ainda que provisoriamente, mas de forma muito consistente, essa multa, e hoje o município já não está mais sujeito à necessidade de aportar 78 milhões de reais junto ao Ministério da Previdência de forma imediata. Para dar consistência a essa nossa nova posição, foi modificado a legislação municipal, no que se refere à Previdência municipal, para garantir que esse tipo de autuação não tenha a condenação futura. Ao contrário, nós temos uma linha de defesa e uma linha de gestão mais consistente, inclusive com relação a isso. Ainda, considerando já os nossos levantamentos a respeito das dificuldades atuariais da Caixa de Previdência aqui da Prefeitura, da Capisbel, que é o Fundo de Previdência e Pensão do município de Londrina, nós desencadeamos lá na própria Capisbel um trabalho importante de recadastramento para que nós pudéssemos ter um diagnóstico preciso sobre a circunstância, todo o processo de gestão e de benefícios aplicados pela Capisbel. Ao finalizarmos esse trabalho, em março deste ano, nós institucionalizamos um grupo de trabalho para elaborar, uma comissão especial para elaborar exatamente esse relatório que nos foi entregue na quinta-feira passada por ocasião do 58º aniversário da Capisbel. Ele foi entregue, nós avaliamos, e esse trabalho tem como objetivo, e ele atingiu esse objetivo, sugerir e apresentar
propostas para o Executivo Municipal, para que nós possamos construir soluções sustentáveis ao longo do tempo para a nossa Capismel. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estão aqui nos acompanhando o Denilson, que é o presidente da Capismel, a Andréia, o Cleiton e o Moisés, que são membros do grupo de trabalho dessa comissão, que é composta por outros servidores municipais, mas que se debruçaram ao longo de 6 meses no sentido de identificar caminhos, ou desenvolver caminhos para que nós possamos realmente dar sustentabilidade de curto, médio e longo prazo à nossa Capismel. Então, vou passar aqui a palavra ao Denilson para que nós possamos dar continuidade. Bom, muito bom dia a todos. Esse trabalho, né, a criação desse grupo, né, pelo prefeito é de extrema importância. O problema da Previdência é um problema grave, muito mais grave do que as pessoas imaginam. Eu vou passar só alguns dados aqui, só para a gente poder entender um pouquinho isso. A Capismel foi criada em 1956, né, como Caixa de Assistência. Ela atua na área de assistência à saúde, né, ela tem um plano de saúde, ela acompanha toda a parte de acidente de trabalho, todos os acidentes de trabalho são custeados pela Capismel, e a parte de Previdência. No Brasil hoje a gente tem 2.042 regimes próprios de Previdência, ou seja, caixas de Previdência similares à Capismel existem no país hoje 2.042. E esse sistema de Previdência Pública, ele atende hoje em torno de 10 milhões de servidores públicos no país. Só para a gente ter uma ideia, em 2008, a Capismel ela pagava mais ou menos 2 mil benefícios em 2008. Agora, em 2014, nós estamos com 3.036 benefícios pagos. Então, nós aumentou em 50% aí de 2008 para 2014. E daqui a uns 4 anos, nós vamos chegar a 4 mil pagamentos. Porque agora crescendo, né? A prefeitura, a cidade está fazendo 80 anos, e a prefeitura, os servidores também vão envelhecendo. Né? A equipe de servidores vão envelhecendo, e é natural isso. Londrina é uma cidade nova, então esse plano de previdência, para nós, ele ainda está começando. Então, assim, nós estamos hoje, saímos de 2.000, estamos com 3.000, e vamos chegar logo a 4 mil benefícios. Então, apesar da Capismel hoje estar em equilíbrio, está, né, financeiramente equilibrada, mas a nossa preocupação é o futuro. Né? Nós estamos preocupados não com hoje, não com esse ano, não com o ano que vem, nós estamos preocupados com os próximos 30 anos da cidade. Então, hoje a prefeitura tem números estimados, né? Esses números mudam, mas 9.228 servidores ativos, eu tenho 2.469 aposentados e 567 pensões. Esse é o nosso sistema previdenciário. Em 2011, a prefeitura ela fez uma segregação de massa, ela separou os servidores, a Previdência, em 2 grupos. Isso foi uma pressão, né, do Ministério da Previdência. Os números ali, acho que o pessoal anotou os 3 nós temos ativos 9.228 servidores, 9.228, só que assim, isso muda, né? Contrata um, sai um. Aposentados 2.469 e pensionistas 567. São os últimos números que nós temos. Bom, em 2011, né, devido a uma orientação, a uma pressão realmente do Ministério da Previdência, a Prefeitura separou a Previdência em 2 grupos. Criou 2 fundos de Previdência, a gente chama de Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Porque o Ministério falava, vocês têm que tomar uma medida, e aí uma das opções era separar a Previdência em 2 grupos. Servidores que entraram até dezembro de 2003 e servidores que entraram a partir de janeiro de 2004. Então, o Fundo Financeiro, ele tem hoje 4.021 servidores ativos, 4.021 servidores ativos e 2.891 pagamentos de benefícios, aposentados e pensões. Então, é um fundo que foi criado justamente porque é um fundo que tem uma série de benefícios que hoje já não existem mais. Então, assim, ele tem um passivo atuarial muito grande. A gente separou a parte que tinha problema e a parte que não tem problema. O fundo financeiro é a parte da Previdência que
que tem problema, vem de uma legislação mais antiga, que o tempo de contribuição não era calculado como é hoje. Então se separou em duas partes, justamente para não contaminar a parte boa. Os servidores que entraram a partir de janeiro de 2004 estão com a previdência equilibrada e sem problema nenhum. Mas existe um passivo que precisa ser resolvido. E veja bem, eu tenho 4.000 servidores ativos e quase 3.000 aposentados, ou seja, é pouca gente trabalhando e muita gente recebendo. E é assim mesmo. O fundo previdenciário, ele tem hoje 5.207 servidores ativos, pagando, e isso aumentou muito com as contratações que o prefeito fez nos últimos anos, deixou o plano ainda mais equilibrado do que ele estava. As contratações ajudam bastante o fundo previdenciário. E só tem 7 pagamentos. Então, nesse fundo previdenciário eu tenho 5.207 pessoas, servidores contribuindo, e só 7 pagamentos. Então, esse fundo ele está equilibrado e ele está garantido, atualmente falando, para os próximos 30, 40 anos, ele não tem problema nenhum. Então, o nosso problema é no que a gente chama de fundo financeiro. Uma pequena intervenção, posso? Então, é importante salientar isso, que essas contratações, elas fazem bem, né, para o fundo previdenciário, porque amplia-se rapidamente a contribuição sem a correspondente aposentadoria. Então, isso gera esse resultado positivo no curto prazo. Então, essa informação é importante só para a gente entender o seguinte: toda vez que a gente fala em déficit atuarial, toda vez que a gente fala em déficit, nós estamos falando sempre do fundo financeiro. Né? O fundo previdenciário ele não tem prejuízo, ele não tem déficit, ele está equilibrado. Pelo contrário, ele tem até um pequeno superávit. Né? Então, toda vez que a gente falar nesses números, nós estamos falando do fundo financeiro, que é esse grupo formado por hoje, que envolve um total de 6.900 servidores. Hoje, ou seja, entre ativos e inativos, do fundo financeiro, eu tenho 6.900 servidores. Esses servidores, esses 4.000 hoje que são ativos, todos vão se aposentar. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, todos os servidores vão se aposentar e esse fundo vai chegar um momento em que vai ter praticamente ninguém contribuindo. Esse é o desafio nosso, como equilibrar esse fundo. Bom, a gente tem uma projeção atuarial, né? O atuário ele sempre faz um cálculo mais pessimista, é função do atuário, e que pelo atuário nós já teríamos que fazer um aporte já a partir do ano que vem, 30, 40 milhões de reais. É um cálculo atuarial que ele prevê o pior cenário. Por exemplo, no cálculo atuarial, ele prevê que o fundo financeiro, nos próximos 30, 40, 50 anos, ele vai ter uma diferença, ou seja, um déficit nos próximos anos de 6 bilhões de reais. Veja bem, esse é o cenário mais pessimista. De longo prazo, não estamos falando em 30, 40, 50 anos. Logicamente. No cenário mais otimista, esse déficit iria para 2 bilhões, ou seja, nós estamos falando de um déficit de 2 a 6 bilhões de reais nos próximos 30, 40, 50 anos. E isso vai acontecer. A gente só não sabe o tamanho do problema. Se a gente não tomar as medidas hoje. E assim, hoje o déficit nosso do fundo financeiro vai fechar esse ano com 30 milhões de reais de déficit. Ou seja, o que eu arrecado do que eu gasto, eu já tenho uma diferença esse ano que deve chegar próximo a 30 milhões de reais. Então assim, esse déficit não é uma coisa que vai acontecer, já existe. A prefeitura precisa aportar dinheiro? Ainda não. A Capsmel ela tem reservas, ela tem aplicações financeiras, ela tem compensação, ou seja, ela tem uma série de mecanismos em que ela consegue cobrir esse déficit. A própria Capsmel completa esse recurso com os recursos, com as suas reservas. Né? Ela tem uma poupança, ela tem uma reserva que ela vai lá e complementa esse dinheiro. Mas vai chegar uma hora que, se a gente não tomar as medidas, isso vai acabar. E assim, a Capsmel, ela repassa, ela administra a Previdência. A Previdência ela é da Prefeitura. A Capsmel é uma entidade que ela simplesmente administra, né? Ela tem o papel de organizar, administrar, controlar. Mas o problema da Previdência é um problema da cidade, não é um problema da Capsmel. Né? Então, assim, é um problema muito grave, porque ele afeta a Prefeitura e indiretamente afeta toda a cidade. Então, a nossa preocupação é de tentar buscar, né, ações que visem aí enfrentar, reduzir, amenizar, né, e lógico, a ideia é resolver o problema, mas pelo menos tentar amenizar o máximo possível. E aí, como é que não existe uma fórmula mágica, né, para resolver o problema da Previdência, né, do déficit. Praticamente todos os regimes de Previdência Pública têm o mesmo déficit. O governo federal tem um déficit de 60 bilhões por ano
né, só do governo federal. Sabe que seria interessante você falar a respeito da mudança no perfil da quantidade de aposentadorias de 2012 para cá e as razões pelas quais isso aconteceu? Que foi a mudança alguns estímulos, alguns benefícios da aposentadoria que desencadeou e precipitou essa situação. Em 2011 houve uma lei que acabou reajustando os valores das aposentadorias. 2011, né? Em 2011 o município ele acabou dando, né, existia uma defasagem dos servidores ativos e a administração naquela época optou por fazer um reajuste só dos aposentados. E isso acabou gerando, né, é lógico, a gente entende a questão dos aposentados, o direito deles ao reajuste, mas gerou um desequilíbrio. Né? Nós tivemos assim, um número muito grande de pessoas buscando a aposentadoria. Acabou indiretamente sendo um estímulo à aposentadoria. O servidor aposentado passou a ganhar mais. Dá esses números aqui para eles, o ritmo de aposentadorias, o salto que ocorreu e agora a reequilíbrio. Por exemplo, em 2008, 2009, nós tínhamos aí uma média de 150, 160 benefícios solicitados por ano. Né? Então, assim, as pessoas pediam, por ano, 150, 160, 170 pessoas pediam aposentadoria. E em 2011, isso já foi para 200 pedidos, e em 2012 foi para 232 pedidos de aposentadoria. E 2013, 217. Ou seja, 2011, 12, 13, com essas mudanças que houveram, né, houveram algumas promoções, ou seja, alguns mecanismos, algumas políticas de recursos humanos que acabaram motivando os servidores a se aposentar, estimulando a aposentadoria. Se precipita a necessidade de atuação mais rapidamente ainda para reequilibrar. Deixa eu falar no microfone que está transmitido. O que, com essa mudança no comportamento do ritmo das aposentadorias, isso exige, evidentemente, uma mudança mais rápida no equilíbrio econômico-financeiro, especialmente do fundo financeiro, para que nós possamos equilibrar as contas. Né? Então, quanto mais pessoas, num curto espaço de tempo, se aposentam, exige mais do fundo financeiro. E é por isso que nós temos que reagir com rapidez para que esse desequilíbrio, esse déficit aí de 30 milhões de ano, não acabe gerando a impossibilidade de arcar com essas responsabilidades por parte da Capesmel. Bom, a situação do déficit ela é realmente muito preocupante. As perspectivas, assim, do ponto de vista atuarial, né? Quando foi feito o cálculo da Previdência alguns anos atrás, as pessoas viviam 60 anos. Depois elas passaram a viver 60, 65. Hoje a expectativa de vida nossa chega a 75 anos. E daqui a 5 anos a nossa expectativa vai chegar a 80 anos. Então, quanto mais o país se desenvolve economicamente, quanto mais melhora a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida. Ótimo, né? Mas a Previdência ela não foi calculada para isso. Quando se criou o sistema previdenciário lá atrás, as pessoas viviam 60 anos. Elas se aposentavam e da aposentadoria, elas usufruíam 10 anos, 15 anos. Hoje as pessoas estão usufruindo 20 anos de aposentadoria. Ótimo, né? É importante isso. Mas o sistema não foi preparado para isso. Então a gente agora tem que buscar uma maneira de reequilibrar o sistema. E uma coisa importante, a legislação previdenciária ela é federal. Tem muito pouco que o município possa fazer em termos de legislação. Nós não podemos mexer, né, nem que nós quiséssemos mexer nos direitos, na legislação. Isso é federal. Se o governo federal ele já fez muitas mudanças nos últimos anos, né, e deve fazer mais algumas mudanças, a gente imagina, nos próximos anos, porque o sistema todo tem dificuldade, mas nós não podemos fazer. A legislação previdenciária é de competência do governo federal, então nós não podemos mexer na legislação, no cálculo, nada disso. O que sobra para nós? Bom, nós temos agora, então, 3 linhas de atuação. O que a gente pode fazer hoje para enfrentar o déficit? Primeiro, assim, ter mais eficácia na gestão dos nossos ativos. Ou seja, a Capesmel tem recursos, né, a Capesmel ela tem dinheiro aplicado. Nós temos que fazer a gestão dos nossos ativos da melhor maneira possível. E para isso nós estamos qualificando os servidores da Capesmel. Todos eles hoje criamos um comitê de investimento com servidores que analisa os investimentos que são feitos. Todos os servidores que participam disso têm uma certificação nacional chamada CPA 10, ou seja, estão qualificados para operar no mercado. Então, assim, nós temos que usar da melhor maneira os nossos ativos. Né? Temos que nos profissionalizarmos para que a gente consiga tirar o máximo proveito do que a gente
está conectado. Tem hoje. Bom, nós também temos que tentar adequar o nosso sistema previdenciário. O nosso sistema previdenciário é o seguinte, por exemplo, o recadastramento, ele é fundamental para a gente identificar irregularidade, atualizar o banco de dados. Então, a gente consegue, inclusive, ter melhores dados, né, do cálculo atuarial quando a gente tem o recadastramento. O recadastramento, ele melhora a qualidade da nossa informação. Então, o nosso sistema previdenciário, o que está dentro da nossa competência, nós podemos mexer, né, fazer o recadastramento, ou seja, trabalhar com os dois fundos, o fundo previdenciário, o fundo de previdência, né, o fundo financeiro, enfim, isso nós temos que atuar e ver o que nós podemos fazer para mexer com isso. E por último, né, como terceira linha, a implementação de novas receitas, ou seja, independente de qualquer solução de eficácia, de redução de custos que a Capesmel possa fazer, a gente não tem como fugir da criação de novas receitas. Não existe uma solução, quer dizer, a soma dessas soluções, eficiência, melhorar o nosso sistema previdenciário e buscar novas receitas, a soma dessas ações é que pode realmente ajudar a enfrentar esse problema tão grave. Com relação ao diagnóstico, é isso, prefeito. Eu acho que é isso. Não sei se vocês querem mais algum esclarecimento antes da... No fundo financeiro, exatamente. No financeiro, o previdenciário, ele tem superávit, tá? Mas tem caixa para isso, tem caixa para bancar. Tem caixa interna para bancar. Mas o que a gente não pode é conviver com uma situação deficitária, porque lá na frente vai faltar. Então a gente tem que atuar agora para poder resolver o problema futuro. Empurrar com a barriga é muito fácil. Só que a gente tem que resolver, criar soluções sustentáveis. E é isso que nós vamos fazer. Não. Da própria Capesmel. Ela tem caixa para arcar com o déficit. O problema é que tem um desequilíbrio operacional. E isso não já está estabelecido em função das circunstâncias aí que está organizado isso. E nós estamos querendo melhorar essa organização, criar soluções para que esse déficit não permaneça e lá na frente não seja consolidado na forma de um prejuízo, aí, de um déficit de 2 bilhões ou 7 bilhões, como está previsto. Se não fizermos nada agora, a tendência é que esse déficit de 30 milhões em um ano acabe gerando um déficit geral de 2 a 7 bilhões, e quem vai pagar é a sociedade. Isso aí é da responsabilidade da cidade. Então nós temos que criar uma solução agora, para o futuro. Não falta dinheiro hoje, mas vai faltar no futuro. Por isso que a gente tem que intervir agora. Vou fazer uma analogia. Nós temos que tomar providências agora para não fechar, como fechou o Sercontel com prejuízo de 65 milhões. Né? Então você tem que antecipar as ações, para que a gente possa não ter uma situação de extrema dificuldade para a cidade no futuro. Hoje dá para tocar, mas isso é pouco, né? Nós temos que planejar soluções sustentáveis de médio e longo prazo. E é isso que nós pretendemos atuar agora com 3 frentes de sugestões. As sugestões são divididas em 3 blocos. Ampliação da eficácia da gestão dos ativos, né, daquilo que já existe, e inclusive o recadastramento você pode colocar nesse rol de ações. A adequação e controle do sistema previdenciário, né, com uma série de sugestões que foram apresentadas nesse sentido, que podem ser aprimoradas, e implementação de novas receitas. Eu queria destacar aqui nas sugestões a possibilidade, inclusive, da criação de ações inovadoras, tá? Através de um fundo imobiliário, que alguns dos imóveis do município de Londrina, ao invés de permanecerem como custo para o próprio patrimônio municipal, se transformem em ferramentas de receita para o município. E isso nós podemos desenvolver soluções as mais variadas e mais inovadoras. Vou dar um exemplo hipotético, hein? Hipotético. A Capesmel tem um terreno em alguma localidade, e tem. Esse terreno pode muito bem ser objeto de um empreendimento imobiliário e gerar uma receita permanente para a Capesmel.
e a partir daí, evidentemente, começar a reequilibrar as contas desse fundo previdenciário, desculpa, fundo financeiro. De vez em quando eu troco. De outra forma, vou dar um exemplo, transferir alguma concessão de serviço para a Capesmel. Dá um exemplo hipotético. Vamos supor que se estabeleça uma concessão de exploração comercial do terminal urbano lá da Zona Oeste. E que a Capesmel seja autorizada a fazer uma licitação de um empreendimento comercial com serviços, locação de áreas para serviços, oferecendo serviço para a população, qualificando o embarque e desembarque e também gerando uma receita em favor da Capesmel. É um caminho. Hoje é um patrimônio imobilizado do município que tem custo administrativo para o município e que pode se transformar numa fonte de receita em favor da Capesmel, sem onerar os contribuintes. Então, existe uma série de soluções que vão ser avaliadas, nós vamos eleger aquelas de curto, médio e longo prazo e vamos implementar. Tá? E vamos implementar para estabelecer esse equilíbrio e evitar que esse prognóstico aí, que é real, não se concretize. Nós temos que mudar a linha de desenvolvimento, ou a linha da Capesmel no que se refere ao equilíbrio atuarial. Agora, o ano que vem, dependendo da implantação dessa vai precisar de aporte? Não é só que vai precisar de aporte. Nós temos soluções aí para o ano que vem também. Tá? Mas isso é pouco, né? Você tem uma solução de curto prazo, gerencial, é pouco. Nós precisamos de soluções sustentáveis de médio e longo prazo. A gente tem que mudar a matriz econômica, por assim dizer, da Capesmel. Da maneira como ela está estruturada, ela vai dirigir o município de Londrina para um déficit de 2 bilhões a 7 bilhões no médio prazo. Então a gente tem que mudar isso aqui hoje, para que isso não seja um problema grave, porque é de muita gravidade no futuro. Vamos lá? Você vai ensinar a entrevista. Eu queria, por favor. Do branco. Vem cá. Eu queria que você fazer com a transmissão também. Então você segura o microfone também? Tem que passar o pra cá? A gente só tem que localizar ele próximo. Esse microfone aqui. Tem esse, ó. Esse aqui, esse microfone. Ele está funcionando? Alô? Você acha que esse aqui é melhor para poder... Esse aqui também funciona? Será que está... Você segura os dois? Hoje eu vou ficar um pouquinho mais. Esse aqui pega na transmissão. Eu vou tirar ele do pé da cadeira. Tem que ser um pouquinho pra cá. Mas o outro microfone não está funcionando? O outro? Tá. Chegou? Acho que dá Tá agora? funcionando? Esse aqui. Ó, eu vou ficar aqui. Legal. Vai lá, acabou. Cai a popularidade. Mas tá funcionando. Mas tá. Tá bom. Tá bom. Tá ok aí? Qual é o resultado final da comissão relacionada à Capesmel? Esse trabalho, né, elaborado pela Comissão de Servidores, deixou claro, diagnosticou uma necessidade urgente de intervenção na matriz econômica da Capesmel para que se restabeleça o equilíbrio
para que no médio e longo prazo nós não tenhamos que arcar com importantes prejuízos que estão anunciados. O déficit atuarial previsto, se nada for feito, gira em torno de, numa análise otimista, em torno de 2 bilhões de reais e numa análise pessimista em algo ao redor de 7 bilhões de reais. E é por isso que nós precisamos intervir agora para que essa situação não se estabeleça e essa trajetória anunciada seja revertida em favor do equilíbrio econômico-financeiro da Capismel e, por extensão, do próprio município, porque faz parte das obrigações do município arcar com a previdência dos seus servidores. Foram apresentadas algumas propostas. Que medidas serão implementadas efetivamente? Bom, as propostas elas são agrupadas em 3 linhas. A primeira delas é a eficácia da gestão dos ativos, a segunda, adequação e controle do sistema previdenciário e a terceira, implementação de novas receitas. Nós vamos atuar sobre todas elas. São mais de 10 propostas, algumas de efeito imediato e de características gerenciais que podem já dirigir a melhoria do desempenho econômico da Capismel, mas também algumas mais estruturantes, inovadoras, como até a possibilidade de criarmos um fundo imobiliário, onde o patrimônio da Capismel e eventuais imóveis do próprio município possam colaborar na geração de receita em favor da própria Capismel, e revertendo, né, a condição de custo administrativo para uma fonte de receita para o equilíbrio econômico-financeiro da Capismel. Vai terminar o ano aí com 30 milhões, o senhor falou de déficit. Tem dinheiro por enquanto para pagar isso? Sim, a Capismel tem recursos para arcar com todos os seus compromissos no curto prazo, mas isso não é o mais importante. O importante é nós atuarmos preventivamente para que a Capismel não se torne um fardo para a sociedade, para a cidade. Ao contrário, ela tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro equalizado agora, para que no futuro não seja necessário aporte que onerem excessivamente a sociedade e o orçamento do município. Entre essas medidas que o senhor falou aí, está essa adequação, né, controle do sistema, isso também inclui o recadastramento, o controle, uma fiscalização. Como é que vai ser feito isso a partir de agora para evitar casos como o da servidora, que estava aí a família recebendo há tanto tempo um salário que é bastante significativo? Esse foi o primeiro passo, né, do nosso saneamento, ou melhor, do equilíbrio econômico da Capismel. Esse recadastramento era fundamental para que nós tivéssemos um diagnóstico preciso da situação dos beneficiários e nós encontramos, inclusive, um caso, né, de recebimento supostamente indevido. E agora vamos tomar as providências para reaver esses recursos. Então, esses sistemas de monitoramento são pré-requisitos, né, a busca da eficiência e a melhor gestão dos recursos são pré-requisitos para que esses aprimoramentos sejam possíveis de gerar o equilíbrio para a Capismel. Então, uma coisa complementa a outra. É uma fiscalização que vai ser feita com mais rigor, com mais frequência? A diretoria da Capismel sugeriu que esse espaço entre os recadastramentos fosse encurtado e, no entendimento nosso, é muito adequado essa sugestão e nós esperamos que ela seja implementada. São 2 pontos, assim, anos diferentes. 2008 para cá é uma situação, para trás é outra, ou seja, 2004 para cá, aliás. Isso. Quer dizer, aí a divisão. Exatamente. Nós temos 2 fundos, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O fundo previdenciário ele é superavitário, ele está equilibrado e se refere aos servidores que foram contratados de 2004 para cá. O fundo financeiro, que se refere aos servidores que foram contratados antes de 2008, é que tem essas dificuldades. Assim, numa análise simplista, um fundo chega a equilibrar o outro. Uma gerencial simplista, mas isso não resolve a questão de médio e longo prazo, e isso precisa ser enfrentado, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. 2015 vai ser um ano em que nós vamos nos debruçar e esperamos construir as soluções de médio e longo prazo para que o servidor tenha tranquilidade e possa, ao final do período de exercício das suas funções, ter a sua previdência garantida. Em algum momento, esse fundo financeiro ele vai chegar a ter só pagamento de pensões, de benefícios, né, aposentadoria, enfim. Esses grupos vão continuar separados ou, a partir do momento que não tiver mais servidor ativo nesse grupo, ele
se une ao outro, pensar em alguma coisa assim? Não, existem estudos das mais variadas naturezas, inclusive dessa ordem, mas existem alguns obstáculos legais e todos eles têm que ser respeitados. Então a legislação será respeitada e, evidentemente, nós não vamos comprometer algo que tem uma condição superavitária, porque o fundo previdenciário hoje ele é superavitário. Se um deles hoje é deficitário, o outro é superavitário, inclusive sob o ponto de vista de médio e longo prazo. Nós não vamos comprometer um fundo buscando a solução do outro. Mas as soluções elas serão elaboradas e existe uma complementariedade, mas sempre preservando aquilo que está equilibrado no sentido de que a solução de um fundo não comprometa o outro. Mas essas propostas de saneamento, prefeito, incluem uma tarifação maior do servidor, uma contribuição maior deles para a Capsmel? Nenhuma das as alternativas apresentadas, nenhuma das propostas envolve um aumento da contribuição. Mas o que não quer dizer que nós não possamos também avaliar essa possibilidade. Mas o trabalho não contempla um aumento da contribuição, até porque existem marcos regulatórios específicos quanto a isso e eles têm que ser respeitados. No caso aí, poderia ocorrer, e aí entra em 2 pontos, né? Se contratar demais, ultrapassa o valor, né? Especificado em relação aos servidores. Mas a contratação é válida também, porque arrecada mais, né? Tem 2 aspectos muito importantes. As contratações recentes que nós fizemos dá mais musculatura ou torna mais robusto o fundo previdenciário, que é superavitário, porque aumentam as contribuições sem a contrapartida das aposentadorias, porque são contratações novas. Por outro lado, algumas modificações na legislação feitas em 2011 estimularam muito a adesão à aposentadoria de servidores. Então houve um salto na quantidade anual de aposentadorias que começa a se restabelecer. Até 2011, esse número era em torno de 120, 130 aposentadorias e saltou para mais de 200. Isso também ampliou-se ainda em 2012. Depois, em 2013, teve um pequeno decréscimo e agora, em 2014, já se aproxima desse número em torno de 150, 170 aposentadorias. Mas, evidentemente, isso pesou e gerou um impacto de curto prazo muito importante no fundo financeiro. E é por isso que a nossa reação tem que ser também no curto prazo, para que os desdobramentos não gerem, de médio e longo prazo, não gerem situações que onerem muito severamente a sociedade. Aproveitando, né, Curitiba, Apucarana e Arapongas já reajustaram o preço da passagem de ônibus após o reajuste dos combustíveis. Em Londrina, aumento só em janeiro, pode ser antecipado? Nós não trabalhamos com a hipótese de aumentar no curto prazo, não. As empresas já cobraram, já protocolaram o novo pedido? Quase mensalmente eles cobram o reajuste da tarifa, mas nós temos uma política aí de tratar dessa questão após as negociações salariais, com intervalo de um ano, a não ser que haja situações absolutamente excepcionais, mas nesse caso não há nenhuma motivação nesse sentido. Ficaria para janeiro mesmo? Vamos seguir o cronograma previamente estabelecido. Prefeito, só aproveitando um outro assunto lá, tirando a questão do material, aquele terreno do SESC na Zona Norte. Eles aumentaram a tarifa? Curitiba foi de 2,70 para 2,85, Apucarana de 2,5. Apucarana foram 30. Apucarana ia de 2,15 para 2,40. Daí, por causa depois do aumento, foi para 2,45. Não sei se mas a gente, no final do ano, né, dá para trabalhar. Vocês aproveitando o terreno do SESC na Zona Norte, inclusive aquele centro da FEComércio lá. Os moradores estão reclamando que era um terreno que era um campo antes e agora eles querem uma outra área. O senhor está inteirado sobre isso? Não. Eu nunca soube qualquer gente.